Porque agora eu já vou voltar com o Paulo Miller. Ele vai atualizar para a gente a situação do casal de cuidadores preso pelo espancamento de um bebê de 3 meses, gente. Paulo Miller, o que você sabe sobre esse caso? História, né, Márcia? A Justiça decretou a prisão preventiva desse casal, né? O homem de 22 anos, a mulher de 19 anos. Eles são suspeitos de espancar esse bebê de 3 meses lá em Caçador, no oeste do estado, na segunda-feira, né? De acordo com relatos da mãe desse bebê de 3 meses, ela teria deixado o bebê, contratou, né, esse casal para deixar o bebê ali por volta de 10h20 da manhã, enquanto ela estaria trabalhando, né? Foi quando ela recebeu uma ligação, um pouco depois, mais à tarde, dizendo que da própria cuidadora, né, que estava levando o bebê para o hospital, que não estaria passando bem. Lá no hospital, eles perceberam que o bebê estava com diversas lesões bastante graves. Foi aí que daí o bebê precisou ser transferido, né, de Caçador aqui para Florianópolis, para o hospital infantil, por causa da gravidade dos ferimentos. E aí se suspeitou que esse casal teria espancado esse bebê. O casal foi preso e agora a justiça converteu a prisão em prisão preventiva. Ele está no presídio de Caçador e ela está no presídio feminino de Chapecó. Além disso, o Ministério Público de Santa Catarina, viu, Márcia, instaurou 3 inquéritos para apurar, né, essas informações. Na verdade, a Promotoria de Infância e Juventude da comarca de Caçador, só corrigindo. Uma para apurar, né, a situação desse bebê, em que situação se encontrava essa criança, esse bebê, a situação das 2 filhas dos suspeitos, já que esse casal, de acordo com a própria promotoria, tem 2 filhas, e também se outras crianças eram cuidadas por esse homem de 22 anos e por essa mulher de 19 anos, que agora estão presos, né, por determinação da justiça, prisão preventiva, por serem suspeitos de espancar esse bebê. Então, essas 3 situações estão sendo acompanhadas pela Promotoria da Infância e Juventude lá de Caçador. A gente tentou a atualização, viu, Márcia, do estado de saúde desse bebê de 3 meses com a assessoria de imprensa aqui do Hospital Infantil. A informação que a gente recebeu da assessoria é que o hospital não pode passar qualquer tipo de informação nesse momento por conta do Código de Ética Médico, do sigilo, e por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente segue ainda apurando com a própria Secretaria de Estado da Saúde para tentar trazer a atualização do quadro de saúde desse bebê. E se a gente tiver, a gente ainda fala sobre isso nessa edição do SC no Ar, Márcia. Com certeza, Paulo Miller. Até às 8h40 a gente está aqui. Estamos todos na nossa redação, eu, Paulo Miller, tentando checar informações com relação ao estado de saúde desse bebezinho, gente. 3 meses de idade. Como é que os cuidadores podem agredir uma criança de 3 meses de idade a ponto dessa criança precisar ser transferida para uma UTI? E, aliás, a transferência dessa criança, desse bebezinho, é pano de fundo para mais uma história envolvendo o avião do governo de Santa Catarina, né, Paulo Miller? O que a gente pode falar sobre isso? É verdade, viu, Márcia? Essa história envolvendo o uso dos aviões aqui do Corpo de Bombeiros, né, que são cedidos para o Corpo de Bombeiros aqui em Santa Catarina, é uma novela já, né, que agora ganhou mais um capítulo, né, porque o deputado Gessé Lopes, do PL, né, durante a sessão na Assembleia, na segunda-feira, disse que o bebê ele teve que ser transferido de Caçador, né, aqui para Florianópolis, para o Hospital Infantil, de ambulância, porque o avião, o Arcanjo 6, estaria em uso a pedido do governador Carlos Moisés. Então, essa foi a informação que o deputado repassou. Ele disse que ele teve acesso, né, a equipe dele de gabinete teve acesso ao diário de bordo desse avião e que neste dia a aeronave estava à disposição do governo do estado. E que nesse dia, né, informações que foram repassadas pelo deputado, nesse avião, a gente tem aqui as informações de que, além do governador Carlos Moisés, estavam no avião a deputada Paulinha, o deputado Valdir Cobalcini e o chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, e também os assessores. Esses seriam os passageiros do avião nesse dia e que, por isso, o avião não poderia transportar a criança. Essa informação, só reforçando, que teria sido foi repassada pelo deputado Gessé Lopes, né? Já que outros deputados também vêm denunciando há algum tempo essa questão do uso das aeronaves do Corpo de Bombeiros
pela Casa Civil, né, pelo governo do estado de Santa Catarina e não daí estando indisponível para atender, por exemplo, uma emergência. Pois bem, depois de toda essa situação, dessa polêmica aí envolvendo dessa informação ter vindo à tona, o governo do estado emitiu uma nota para falar dessa situação. O governo do estado disse o seguinte, que desmentiu que a informação do deputado, dizendo que se trata de uma fake news e que por meio dessa nota, né, que foi enviada pelo governo do estado, o governo repudia a exploração, abre aspas, né, repudia a exploração política irresponsável de dramas humanos por alguns parlamentares, fecha aspas. De acordo com o que está nessa nota, o coordenador médico do Grupo de Resposta Aérea de Urgência, o Bruno Barro, não teria recebido ou não chegou até eles nenhuma solicitação para transportar esse bebê de caçador aqui para Florianópolis por meio aéreo, pelo helicóptero, pelo Arcanjo 6, o avião do Corpo de Bombeiros. Abre aspas, de acordo com a informação do Grupo de Resposta de Aérea de Urgência. As aeronaves são preparadas para o transporte de pacientes em situação grave, mas com quadros estáveis. Elas não possuem configuração para atendimento emergencial, como era a situação do bebê. Fecha aspas, de acordo com a informação do Grupo de Resposta Aérea de Urgência. Ainda de acordo com o coordenador médico do GRAU, né, o bebê ele sofreu 3 paradas cardíacas durante o transporte e precisou ser reanimado, o que não poderia ser feito, de acordo com o GRAU, no avião, porque o avião não tem estrutura para poder fazer isso. Então, essa é a informação que foi repassada pelo governo do estado. Agora, só relembrando um pouquinho essa história, viu, Márcia, das aeronaves que foram cedidas, porque essa história eu acompanhei muito de perto, a gente acompanhou bem de perto, porque a história é a seguinte, o governo do estado ele tinha 2 aviões, né, que serviam de uso para o governo do estado para transportar o governador, enfim, comitivas oficiais em viagens oficiais. Então, dessas 2 aeronaves, quando o governador Carlos Moisés assumiu, lá em 2019, ele vendeu uma ele acabou vendendo, porque ele disse que ia usar aeronaves comerciais, que seriam mais baratas. E a outra aeronave também foi colocada à venda, mas não conseguiram vender, e essa aeronave, ela foi doada para o Corpo de Bombeiros, porque era uma aeronave maior, que tem uma estrutura maior, consegue acomodar uma estrutura maior e mais passageiros para poder fazer o transporte de emergência, e aí o bombeiro ainda tem aqui em Florianópolis um outro avião menor que já era usado antes. Então são 2 aeronaves. E os deputados estão denunciando, até o próprio deputado Bruno Souza, há algum tempo, o uso, né, a solicitação do governo do estado dessa aeronave que foi cedida para o Corpo de Bombeiros para usar em transporte de emergências aí pela área da saúde, vem denunciando que volta e meia o governo do estado tem solicitado essa aeronave para uso da Casa Civil para transporte do governador e ela fica indisponível daí para atendimento de emergências. Inclusive, uma das viagens que foi denunciada pelo deputado Bruno Souza dá conta, né, de que o governador teria usado essa aeronave para uma viagem para fins particulares lá para o Mato Grosso do Sul. Então toda essa situação está sendo ainda investigada, apurada, até porque o acesso a esses diários de bordo que indicam aí quem estava no avião, qual foi o trajeto que foi feito em todos os dias, né? E aí essa informação é muito restrita e o governo do estado não a torna pública, Márcia. Pois é, mas só para reforçar aqui, Paulo Miller, antes de encerrar esse assunto, que claro, a gente vai continuar apurando esse assunto e vai continuar dividindo aqui com o nosso telespectador. Mas por enquanto, encerrando essa participação, Pereirinha, mostra aqui, está na nossa edição de hoje, o diário de bordo que foi apresentado pelos deputados estaduais. Está aqui, ó, Pereirinha, bem aqui, ó, aqui no pezinho, do lado ali da foto do avião. Aqui, ó, isso ali, ó. E aí, reportagem do ND+, entrou em contato com a assessoria do governo, que afirmou não ser capaz de confirmar ontem à noite a autenticidade dos documentos de diário de bordo apresentados pelos deputados, mas que faria isso ainda hoje. Está aqui, o diário de bordo está aqui, apresentado pelos deputados. É claro, assunto que a gente vai continuar acompanhando e dividindo aqui com o nosso telespectador. Paulo Miller vai continuar também apurando tudo isso.